7 minutos, mudamos de assunto. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina no fim deste mês. Segundo a Receita Federal, 24 milhões de contribuintes já acertaram contas neste ano. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o advogado André Félix Ricota de Oliveira, que é doutor em Direito Tributário. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Headline News. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, como eu disse aqui, 24 milhões de pessoas já acertaram as contas neste ano, segundo a Receita. Porém, 10 milhões, cerca de 10 milhões, seguem com o cadastro aberto, doutor. O que acontece com quem perde a data e não declara? Conta pra gente. Bom, quem perder a data, não entregar a declaração no prazo, o CPF já vai constar como irregular, pendente de regularização. E já começa a correr a multa de mora por não entrega de declaração, que corresponde a 1% ao mês do imposto devido, podendo chegar até o limite, sendo a multa mínima de R$ 165,74. Agora, doutor, quando essa declaração, de repente, tem um erro de digitação ou valores que se desencontram ali, não correspondem, o contribuinte ele cai na malha fina, o que acontece? Sim, a malha fina, o sistema da Receita Federal faz um cruzamento de dados e verifica que existem algumas irregularidades, tanto pelas fontes pagadoras como das fontes recebedoras e os valores que foram declarados pelo contribuinte. Então, é muito importante prestar atenção no momento do preenchimento da declaração para não ocorrer equívoco, esses erros que podem correr o risco de cair na malha fina. E agora, se esse tal erro, doutor, for comprovadamente uma fraude, o que acontece? Bom, se efetivamente o contribuinte está omitindo rendimentos, omitindo bens e direitos, aí corre o risco de ser autuado pela Receita Federal, vai ser lavrado um auto de infração contra o contribuinte, exigindo o imposto devido e mais multas punitivas, multas bem maiores do que 20%, podendo ser 75%, 150%, 225%, dependendo do caso. E se não pagar o auto de infração, se não se defender do auto de infração, se não parcelar o auto de infração, correrá o risco ainda de responder por crime contra a ordem tributária. Isso, doutor. E aí pode ser preso? Essa pessoa pode ser presa, de repente? Não. A declaração omissa, cai numa tipificação penal não muito pesada, que vai até 2 anos de detenção, então não chega a ser preso, A ideia do crime contra a ordem tributária não é obrigar não é para punir alguém à prisão, e sim obrigar a pessoa a pagar o imposto devido. Agora, quando existe, por exemplo, um inventário, doutor, uma herança dividida entre alguns herdeiros, algumas pessoas, como que isso deve ser declarado? Como que deve constar na declaração? Se o inventário ainda não foi homologada a partilha, então ainda são os bens do espólio. Então tem que fazer a declaração do espólio, dos bens que eram do decujus. Muito bem, doutor. E eu gostaria que o senhor, então, para a gente finalizar nossa entrevista, dissesse a importância de declarar o imposto de renda. A importância de declarar o imposto de renda é para que não tenha o CPF irregular, não lhe cause transtorno, não consiga financiamento bancário, consiga não ter prejuízo no eventual concurso público, não sofrer sanções, não sofrer multas e eventuais consequências. Bom, advogado André Félix Ricota de Oliveira, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Excelente domingo para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Bom domingo a todos.